Bom dia. Finalmente, bom dia. Estamos de casa cheia hoje, muito bom. Bom, esse é o último dia, o primeiro painel do último dia, então a gente está começando. Hoje o tema é um tema clássico, um tema importante aqui no Brasil. A gente já tem 2 anos e meio de uma legislação nova de preço de transferência, e a ideia é a gente fazer um painel aqui com pessoas que lidam com o assunto e para a gente fazer vamos dizer, uma rodada de novidades, de pontos importantes do que está acontecendo na legislação sobre o assunto. Aqui desse lado a gente tem um time grande, como eu falei, eu vou tentar falar todo mundo aqui em ordem alfabética para não ter problema. A gente tem gente de todos os lados. Então, a gente tem gente que a gente considera de mercado, a gente tem gente que considera das auditorias, e a gente tem a própria Receita Federal aqui representando a gente em tudo. Então, de um lado, a gente tem a Bruna Ferrari, que é sócia de Tax Transfer Pricing da KPMG. A gente tem ao lado o Márcio, que é sócio de Transfer Pricing da Ernst Young. A gente tem a Bruna Futuro, que é a diretora financeira da Meta. Vou pular o Daniel. A gente tem a Meili, que é a diretora tributária de Latam, da Alstom, e temos o Daniel, que é da Receita Federal, coordenador de tributação internacional da Receita Federal. Então, aqui a gente vai fazer a nossa estrutura, a nossa ideia hoje é, considerando a legislação de preço de transferência já existente, o padrão OCDE que a gente já alcançou, 2 anos depois, a ideia é que a gente não tem que trazer alguma coisa específica de legislação que já existe, mas talvez a gente tenha muita novidade que possa ser trazida pelo Daniel. Então, a ideia aqui é que todo mundo levante alguns pontos, a gente consiga levantar algumas discussões, e que o Daniel ajude a gente a esclarecer quais são os próximos caminhos que a gente tem na legislação, os próximos caminhos que a gente tem no mercado. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou sócio do Matos Filho na área tributária, e vamos tentar coordenar um pouco aqui das discussões. Acho que a primeira parte da nossa análise, das nossas discussões aqui, seria o Daniel trazer novidades, trazer a visão da Receita sobre o que está acontecendo hoje. Do ponto de vista regulatório, a legislação já saiu, como eu falei, há 2 anos e meio, e hoje a gente tem uma instrução normativa que ela foi alterada ao longo do tempo, e ela tem algumas pendências de alteração pela Receita Federal que são esperadas. A gente teve, no final do ano passado, a gente teve uma minuta que rodou, trazendo regras de EPA e de serviços. Essa minuta ainda está para ser publicada, e a gente tem algumas minutas ainda para rodar. E aí, acho que a pergunta que todo mundo tem hoje é, e agora, Daniel, o que vai acontecer? Qual é a visão da Receita em relação a esses assuntos? O que vem, as próximas coisas que vão ser trazidas? Enfim, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu sou o Daniel Prates, eu sou auditor da Receita Federal e coordenador da área de tributação internacional. Eu trabalhei no projeto de preço de transferência quase desde o início, ali em 2017, 2018, e por essa razão eu estou aqui, né, Felipe? Bom, talvez só contextualizando um pouquinho, a gente publicou essa nova lei, esse novo sistema em 2023, eu acho que foi no primeiro semestre, e aí, como o Luiz falou, fizemos uma consulta pública de uma instrução normativa, eu acho que foi em julho, talvez, de 2023, e publicamos essa instrução normativa no final de 23. Aquela IN, que é a 2161, já publicada, ela tratou da parte geral da lei de preço de transferência, que é a parte mais substancial e que talvez a mais importante, né? Você tem ali questões fundamentais na aplicação do princípio arm's length, questão de análise de comparabilidade, delineamento da transação controlada e assim por diante. O plano era, né, a partir daí, regulamentar os demais capítulos das guidelines, né, ou seja, a parte especial que está reproduzida na parte especial da lei de preço de transferência. Então, transações com serviços, operações financeiras, ativos intangíveis e assim por diante. E aí, por conta disso, 1 ano depois, quase, no final de 2024, a gente soltou para consulta pública uma minuta de instrução normativa que disciplina a parte de transações com serviços e também o APA, né? A intenção original era publicar essas 2 instruções normativas, ou uma que atualizaria a 2161,
no começo de 2025, né? No entanto, a gente teve um problema, e aqui não tenho vergonha de dizer, a gente teve a questão da greve dos auditores, né? E isso atrasou o nosso cronograma. Foi uma greve que se estendeu por 6, 7 meses, então prejudicou um pouco as nossas atividades, né? Outras questões apareceram e, infelizmente, a gente não conseguiu cumprir o cronograma que a gente havia originalmente previsto. De toda forma, eu acho que é importante ressaltar que a ausência dessa regulamentação ela não impede a aplicação da legislação, né? A nossa lei ela é extremamente detalhada, muito mais do que se verifica nos outros países, e, além disso, a gente tem, né, vocês e nós e todos os interessados, as diretrizes de preço de transferência da OCDE, que servem como fonte subsidiária de aplicação, né? Mas, de toda forma, a intenção sempre foi trazer regulamentação para essas transações específicas e para outras transações que a gente entende que também são relevantes para o Brasil, como, por exemplo, a questão de commodities, né? Durante 2025, fizemos algumas alterações pontuais na IN 2161, não relacionadas a serviços, mas mexemos principalmente em algumas questões de commodities, né, do RTC, propriamente dito. E agora, finalizada a greve e retomando os trabalhos, né, a intenção é publicar essa instrução normativa de serviços nas próximas semanas, né? Então, o objetivo é publicar essa instrução normativa nas próximas semanas e a de APA provavelmente até o final do ano, né? Então, eu acho que essas são as duas, talvez, grandes novidades para esse ano de 2025. O trabalho como um todo ele sempre foi realizado em cooperação com a OCDE, né? Então, desde o início, a gente teve o apoio da equipe da OCDE, e foi uma cooperação intensa, né? Havia semanas que a gente tinha reunião todos os dias, das 7 da manhã ao meio-dia. É claro que agora não existe mais essa demanda, né? Assim, não temos mais a necessidade de ver o Thomas todos os dias, mas eu gostaria de ressaltar que eles ainda têm um papel importante, né, no desenvolvimento dessa regulamentação. Então, a gente ainda conta com o apoio dele, com o suporte deles, né, com o suporte da equipe da OCDE. E essa instrução normativa de serviços, ela foi discutida com eles e ainda vai ser nos ajustes finais que a gente ainda pretende fazer. Falando um pouquinho dessa instrução normativa, a ideia... um outro ponto importante, né? Quando a gente soltou essa consulta pública dessa instrução normativa de serviços, a gente também deu a oportunidade para que os contribuintes trouxessem sugestões em relação à parte geral, que já havia sido publicada, né? A gente publicou essa instrução normativa, a 2161, foi um trabalho intenso, né? O Ricardo ajudou bastante, tem que reconhecer o trabalho do colega ali, na época que ele era auditor. E é claro, né, assim, não é um ato normativo perfeito e ele sempre vai precisar ser atualizado e aprimorado, né? E a gente sempre esteve aberto a ouvir os contribuintes para receber críticas e sugestões, e aí a ideia aprimorar algumas coisas que já foram publicadas nessa instrução normativa. Então, por exemplo, a gente tem conhecimento de que está acontecendo uma dificuldade grande na parte de seleção de comparáveis, né, por conta do filtro do critério de independência, né? Da forma como está posta na instrução normativa, você acaba, enfim, né, você pode entender que você precisa achar comparáveis que tenham um percentual de até 20%, né, de participação, o que prejudica um pouco a seleção. Tem um critério de flexibilização que a gente inseriu, mas fato é que esse filtro ele acaba comprometendo a comparabilidade, porque você acaba descartando alguns comparáveis que poderiam ser melhores que outros
que são deixados de fora nessa seleção. Então, esse é um dos pontos que a gente quer ajustar, né? Que é um ponto relevante. Mas falando um pouquinho da instrução normativa de serviços, a parte de serviços ela está no capítulo 7 das guidelines, e um outro ponto que eu acho que é interessante trazer para vocês é que na OCDE, no WP6, que eu participo, a gente também está desenvolvendo um trabalho de revisão desse capítulo das guidelines. Então, o que vai sair já, de uma certa forma, endereça o que está sendo trabalhado ali, mas é claro que depois que esse trabalho for concluído lá, se for concluído lá, provavelmente a gente vai ter que fazer algumas alterações pontuais no que a gente deve publicar agora, né? E aí, falando um pouquinho agora sim, né, dessa instrução normativa de serviços, não é um capítulo demasiadamente complexo, né, em termos de densidade da matéria, mas ainda assim eu acho que tem algumas questões que merecem esclarecimentos adicionais, né? Primeira questão, eu acho que é destacar a importância ali do delineamento da transação controlada, da análise dos fatos e circunstâncias para você identificar quando você tem, de fato, um serviço intragrupo. Existem muitas situações, pelo menos antes era assim, né, quando a gente tinha a legislação antiga de preço de transferência, quando a gente tinha o nosso side-by-side system, né, a gente... havia situações que havia um pagamento para o exterior, mas não necessariamente esse pagamento correspondia a um serviço de fato, né? Então, no delineamento da transação controlada, você vai ter que, claro, identificar se de fato há um serviço ali. Também era muito comum, eu me lembro quando trabalhava na iniciativa privada, de você ter várias situações de management fees que eram pagos. Havia um contrato, muitas vezes, mas atrás desse contrato, a entidade que está pagando nunca sabe por que ela está pagando, o que está acontecendo, ou então ela só paga simplesmente para remeter lucro para o exterior, né? Então, eu acho que sempre foi muito comum você fazer simulações, né? O que vale mais a pena, ou qual é o menor custo fiscal, né? Eu pagar via management fee ou através de uma outra rubrica. Então, é importante nesse delineamento você identificar, de fato, se há um serviço, quais são os serviços que estão ali, né? O que você está pagando atrás desse contrato de management fee e em que medida esse serviço beneficia, de fato, a entidade brasileira, no caso, né? E aí, falando um pouquinho mais adiante, né, a ideia também é trazer mais esclarecimentos com relação ao teste do benefício, ao benefit test. Então, explorar um pouquinho mais, trazer mais detalhes dos critérios de aplicação, dizer também que o teste deve ser feito considerando uma análise caso a caso, ressaltar a importância de que o benefício ele tem que ser claramente identificável e direto, ou seja, você não se admite benefícios incidentais, né? Só fazendo um pequeno parênteses aqui, esse teste benefício é um teste que ele é aplicado na legislação de preço de transferência especificamente para transações com serviços, e basicamente se diz que você não paga por uma atividade que é desempenhada para você, né, se ela não te trouxer um benefício, né? É um negócio meio intuitivo e óbvio, né? E que eu também não sei porque isso só existe para fins de serviço, porque é meio que decorrência do próprio princípio arm's length. Mas, e aí as guidelines e a nossa legislação de preço de transferência, ela vai dizer que, ela define o que é benefício, né? Fala assim, olha, é uma expectativa razoável de se ter um valor econômico ou comercial que mantenha a sua posição comercial, de forma que partes independentes ou pagariam por esse serviço ou desempenhariam por conta própria, mais ou menos nessa linha aqui, né? E aí a instrução normativa vai trazer mais detalhes dessa aplicação, né? Vai falar que tem que ser um benefício identificável, suficientemente direto, não pode ser incidental. Então, por exemplo, vamos supor a situação em que você tem um grupo, a controladora ela desenvolve uma campanha de marketing, contrate, sei lá, um jogador de futebol e essa campanha ela é direcionada para o mercado europeu, né? E aí
Essa campanha ela fortifica, fortalece a marca do grupo e você tem incidentalmente um incremento de vendas no mercado brasileiro, né? Eu não posso cobrar os custos dessa campanha de marketing da entidade brasileira, porque foi um benefício incidental, não foi direcionado a você, né? Sei lá, eu moro numa casa, o meu vizinho pinta a fachada dele, valoriza meu imóvel e ele vem me cobrar pela... Não é isso, a ideia não é essa, né? Ainda sobre o teste do benefício, a ideia também é esclarecer que o que importa é que se tenha uma expectativa razoável de se ter o benefício, né? Então, não é necessário necessariamente que esse benefício ele se concretize, se materialize, né? Então, quando eu vou contratar o serviço, eu tenho uma expectativa de se ter o benefício. Eu acho que essa que é a pergunta que se deve fazer, né? Pode ser que esse benefício ele não se materialize imediatamente, ele pode se materializar depois de alguns anos, mas a materialização ela não é o ponto crucial, né? Outras questões que a gente pretende trazer ali também são esclarecimentos sobre a questão das atividades de sócio, do que a gente chama de shareholder activities, né? Essas atividades, de uma forma geral, elas não são suscetíveis de serem remuneradas, ou seja, elas são atividades que são desempenhadas pelo sócio, pelo controlador, né, do grupo, no seu interesse próprio, né? Então, por exemplo, uma reunião do conselho de administração, do board, gastos com elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, gastos com reporte para cumprir, sei lá, legislação regulatória dos Estados Unidos, caso o controlador ali esteja, né? Então, sei lá, SOX, né? São gastos que são referentes ao controlador, né? E, em tese, eles não podem serem cobrados das outras entidades, né? Mas aí a gente vai tentar dizer que não é porque um gasto uma atividade é desempenhada, desculpa, pelo sócio, que necessariamente a gente tem um gasto, uma atividade de sócio para fim da legislação de preço de transferência. E vai dizer também que isso tem que ser feito, essa análise tem que ser feita considerando caso a caso. Pode ser que em determinado caso uma atividade que geralmente é considerada como uma atividade de sócio, no caso específico, ela traga algum benefício para a entidade local. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha a controladora nos Estados Unidos, ela tem gastos para cumprir a regulamentação da lei do SOX, e isso é necessário, né? Se você quer ter suas ações listadas nas bolsas americanas, você precisa adimplir com esse regulamento. Mas pode ser que, de repente, você tenha alguma sobreposição de tarefas ou de gastos que também se verifiquem para cumprir a legislação brasileira ou de algum outro país, ou pode ser também que, no caso, a entidade brasileira tem algum ADR listado na Bolsa e, para isso, ela também precisa cumprir essa mesma regulamentação. Então, tem situações que você vai precisar verificar caso a caso, né? Outro ponto que eu acho que é interessante é tratar um pouquinho da intersecção dessa legislação com outros tributos e, principalmente, o IR-fonte, né? Quando a gente fez a lei, o intuito foi fazer um corte e aplicar a nova lei de preço de transferência para o IRPJ e CSLL. Então, não havia a intenção de se estender os efeitos da nova lei de preço de transferência para outros tributos, né? Então, se você analisar o início da lei, o artigo 1º e assim por diante, essa delimitação está razoavelmente clara, né? E aí a IN vai falar que, olha, por exemplo, o fato de uma determinada transação ser caracterizada como serviço para fins da legislação de preço de transferência, ou seja, ela preenche a definição de serviços que se tem lá, não necessariamente isso vai trazer algum efeito para outros tributos, né? Então, a priori, não deveria, né? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de cada caso. A ideia também é dizer que
o fato de uma determinada atividade que é prestada, desempenhada para você, ela não cumprir o teste do benefício, ou seja, se a entidade brasileira ela não se beneficia daquele serviço que é cobrado, isso não necessariamente vai afastar a tributação do IR-fonte, né? Eu tenho uma atividade que foi feita, sei lá, Estados Unidos prestou algum serviço para o Brasil, esse serviço não traz nenhum benefício para o Brasil, ou seja, uma parte independente não pagaria por esse serviço, mas fato é que houve o pagamento, né? A legislação de preço de transferência ela vai dizer, olha, esse pagamento não deveria ter existido, de acordo com o princípio arm's length, então eu vou negar a sua dedutibilidade, mas isso não afasta o fonte, né? São coisas separadas. São fatos diferentes, né? Exatamente. A ideia também é dizer que o fato de você cumprir com a legislação de preço de transferência não necessariamente torna a despesa dedutível, né? Você pode ter situações em que você tem que observar outras regras. Gap. Exato. Outras regras previstas na legislação, né? Então, a ideia é esclarecer esses pontos também, né? Preço de transferência, no geral, você trata se uma determinada transação deveria ser remunerada ou não, né? E qual é o valor arm's length para aquela transação. Mas a dedutibilidade ela não para só na legislação de preço de transferência, né? Não é porque você cumpriu esse teste que a despesa necessariamente é dedutível. Eu vou parar por aqui, Luiz. Tem outras coisas na IN, etc., mas eu vou parar por aqui. A gente vai fazer umas perguntas para vocês ao longo disso, porque a gente vai lembrando de coisas também. Mas acho Obrigado. Que a ideia também aqui, obrigado pela explicação que você traz, a gente já anotou os prazos aqui depois de publicação, vamos ver se a gente vai cobrar depois você. Mas a ideia aqui é a gente fazer também, como eu te falei, é um talk show, a gente discutir questões que cada um de nós temos vistos ao longo das nossas situações, de nossas discussões. Então, nesse pinga-fogo, vamos dizer assim, acho que a Bruna tem uma primeira pergunta para você em relação às questões que a gente colocou. Bom dia a todos e todas. Bom, eu venho aqui junto com a Meili, né, a gente veio representar o mercado, né, empresas que já, na verdade, a nossa equipe, né, que está ali, a gente cuida já da América Latina, então a gente já vinha, né, aplicando na prática a regra de preço de transferência com base nas guidelines da OCDE. E aí, pensando, né, a gente ficou pensando junto, que perguntas que a gente podia trazer, pensando um pouco no cenário dos países da América Latina, o que a gente vê, né, quando a gente tem situações de prestação de serviços, né, desses países, por exemplo, a gente citou Colômbia, o México, onde existe uma exportação de serviço e a remuneração é feita com base em cost plus, o que acontece em alguns casos quando você tem a cobrança com base nas diferenças de gap entre o gap local, porque a gente sabe que, por mais que haja uma pretensa harmonização de IFRS, US GAAP e as aplicações das regras contábeis na América Latina, a gente sabe que cada país tem um pouquinho as suas próprias interpretações. E o que a gente acaba vendo na prática é que esses países da América Latina eles tratam alguns ajustes temporais de provisão, alguns tratamentos de leasing, que foi o que a gente citou, como ajustes permanentes, né? O que acaba distorcendo a margem, né? E até trazendo um certo, digamos, prejuízo para essa entidade que acaba não conseguindo compensar no ano seguinte o imposto pago pelo ajuste de preço de transferência no ano anterior. E aí a gente até fez uma mini pesquisa, né, com o pessoal global de preço de transferência para entender um pouco como que, se isso é uma questão da América Latina, o que a gente ainda não tem uma pesquisa completa, depois a gente já pode até conversar mais sobre isso, mas parece que Japão e outros países aceitam que a gente consiga tratar isso como um ajuste temporário e não um ajuste permanente. E aí a gente queria entender um pouco a visão, se vocês já pensaram, já fizeram esse tipo de análise, e qual seria a interpretação da Receita Federal para esses tipos de casos. Eu posso falar? Estou autorizado. Eu acho que é uma questão interessante, Bruna. A gente não tinha se deparado com esse problema, né, com esse ponto ainda. Na minha visão
E, assim, considerando o nosso arcabouço, né, normativo, me parece que você precisaria fazer o ajuste, né? Se você deveria tratar ele como permanente ou não, eu acho que vai depender muito do caso a caso, né? Se você, por exemplo, está usando o mesmo comparável no período seguinte, e você tem a visibilidade no seu comparável de que você pode reverter o ajuste, né, ajustar num período seguinte, talvez não faça sentido você fazer o ajuste nesse ano, porque você tem uma visão do todo ali. Mas eu não sei se você consegue ter essa visibilidade facilmente, né, analisando, por exemplo, a DF do seu comparável. Não sei se é possível, talvez você consiga responder. Mas, se não for, me parece que o mais imediato seria tratar como um ajuste naquele período, né? Ou tentar achar um outro comparável que tenha um gap mais parecido. E tem que ver também se, de fato, o ajuste ele é relevante ou não, né? Eu não sei se é, né? Às vezes, pode ser que não seja, né? No seu caso específico. Não, a gente já se deparou com algumas situações e discutindo com nossos auditores. Com o nosso auditor. Realmente, mas, infelizmente, na maioria dos casos, a gente não consegue encontrar subsídio suficiente para tratar isso como temporário. Acaba que a gente fica meio preso nessa situação de ter que fazer um ajuste e é isso, né? Porque a gente é até uma questão de conservadorismo, acaba sendo que as empresas tomam esse tipo de... Porque como você não quer ser auditado e depois não conseguir, é exatamente o que você falou, se você não consegue achar um comparável, alguma coisa que te embase para não fazer esse ajuste. E aí, em alguns outros países, o que a gente vê é que existe mais uma regra clara com relação a essa questão de gap, né, de diferenças entre o US gap acaba distorcendo o ajuste, né? Distorce o ajuste, Assim, Tem países que têm inflação, por exemplo, a Argentina, então tem outras que não são consideradas no US gap, são consideradas local. Eu não sei se a Meili já se deparou com essa situação também. Não, né? Ainda não, a gente está aplicando. Bom, vou chegar lá na minha pergunta, porque eu tenho uma questão jogando aqui. Para a torcida. Ou seja, a próxima a falar mesmo, você pode até emendar isso, não tem problema. Vou esperar, então, a finalização de Daniel. Talvez, se vocês conhecem algum regramento específico de algum país que trate disso, para a gente é interessante vamos conhecer. Falar, o que hoje ali, que é o dono do problema. O que hoje está... A gente está fazendo essa pesquisa, a gente fala com você. Quer perguntar, Meili? Bom, a minha pergunta vai muito na linha do que Bruna comentou, mas mais na uniformização de entendimentos. E também seguindo nessa linha de comparáveis, Bruna num negócio muito, muito específico. Eu também vou puxar a sardinha para a minha brasa aqui. Trabalhando na Alstom, uma empresa global de mobilidade sustentável. Inclusive, quem anda aqui no VLT foi a gente que construiu, então já estou fazendo a minha propaganda aqui. Não é em todo lugar que a gente acha uma fábrica de trem. Aqui no Brasil, nós somos a única fábrica de trem. E é um mercado muito específico. Tudo bem, indústria pesada, mas é um negócio específico. E, sendo parte de um grupo multinacional francês, a nossa política, ou melhor, o nosso modelo de negócio, ele é muito ajustado na política de preço de transferência global, para ajustar os nossos preços, enfim, porque a França já é OCDE. E, então, a gente também, assim como o Bruno, a gente já segue essas regras na nossa política de TP global. E agora, com essa mudança de mentalidade de um critério mais objetivo para um critério mais subjetivo, a gente se depara com as especificidades, né, do nosso cálculo e tudo mais. Mas, indo direto à minha pergunta, considerando que agora a gente vai ter uma nova mentalidade, saindo de um critério mais objetivo para um subjetivo, em que a gente precisa definir alguns critérios, ter outros entendimentos, vai ter mais subjetividade nesses métodos,
A gente vai precisar também utilizar critérios para comparar os negócios e, enfim, toda a regra de transfer pricing. Como é que a minha pergunta muito específica para você é: como é que a Receita pretende uniformizar esses entendimentos agora, treinar os seus auditores, para que a interpretação seja única, para que eles não tenham que reinventar a roda cada vez que eles se depararem com negócios muito específicos, como o meu, como o de Bruna, como o de vários outros colegas aqui, para que a gente não tenha que explicar a mesma coisa várias vezes, para que a gente deixe claro que, olha, eu me apoio numa regra que é global, que é alinhada já aos princípios que a Receita vem seguindo, e para que tenha uma uniformização e que também deixe o trabalho da Receita mais eficiente, porque, como órgão público, enfim, a Receita também tem que seguir os seus princípios de eficiência e economia, etc., etc. Então, a minha pergunta para você é: como a Receita pretende uniformizar o entendimento da regra, internalizar o entendimento da regra para todos os seus auditores, para que nós, contribuintes, tenhamos mais previsibilidade e segurança jurídica? Obrigado. É uma pergunta boa. Eu acho que a gente está numa fase boa, né, mas também delicada, né? Boa porque a gente tem a oportunidade de desenvolver vários instrumentos que podem, talvez não resolver esse problema, mas endereçar uma parte deles, né, mitigar o problema. Então, um dos elementos chaves é o APA, né? O APA, né? E então eu acho que a gente precisa investir bastante nesse instrumento. É um ponto importante e que a gente tem interesse de fortalecer. Então, acho que através do APA a gente consiga endereçar principalmente a questão das transações mais complexas, né? Mas é claro que isso ele não é imediato, né? Um APA você não negocia ele em uma semana, né? É algo que geralmente demora 1 ano, 2 anos pelo menos, né? Isso é uma coisa. No campo normativo, o nosso plano é sempre tentar, sempre foi, né? Desenvolver regulamentação, né? E aí e é interessante, né? Porque existem duas perspectivas. Tem os contribuintes que querem que a gente regulamente tudo, e aí você tem que colocar na IN tudo que ele precisa saber, assim, de tudo, de cada detalhe. E tem outros que falam assim: não, por favor, não regulamenta mais nada. Porque, assim, se você regulamentar, pode ser que dê problema no futuro, né? Então, a gente tem essas duas perspectivas hoje, né? Mas a intenção da Receita é regulamentar, né? Então, é continuar investindo na regulamentação e sempre passando por esse processo de consulta pública, ouvindo input e sempre tentar melhorar, né? E aí, para além disso, né, a gente precisa continuar investindo em capacitação, né? A gente fez vários cursos, né, com a OCDE ao longo desse período, sei lá, não consigo contar aqui, deve ter sido 10 cursos, não sei se foram vários. A ideia também é tentar desenvolver perguntas e respostas, e aí a gente conta com a colaboração do setor privado, e também não é uma tarefa fácil, e aí eu acho que, por exemplo, o GETAP está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido, né? Tentando, mas não é simples, né? Porque os pontos são subjetivos, muitas vezes comportam mais de uma resposta, e essa é a natureza do preço de transferência hoje, né? Ele é, sim, mais subjetivo. Então, dificilmente a gente vai conseguir chegar em respostas tão claras, tão objetivas e que sirva para todo mundo. É muito difícil a gente conseguir chegar no nível de assertividade que se tinha na legislação anterior. Outra questão são manuais de fiscalização, que são desenvolvidos, né, para outros assuntos, e a ideia também é, no futuro, a gente ter alguns guias parecidos com o que a Austrália tem,
onde você indica quais são as situações que têm um alto risco, né? Então, o contribuinte ele faz uma avaliação, uma análise de risco, né? Um risk assessment, e verifica, olha, partindo desse critério que a Receita colocou aqui, a minha transação ela é considerada de alto risco ou não, né? Então, sei lá, a Austrália tem um que é específico para hub de commodities. Fala, olha, se o seu hub lá fora ele tem uma margem, eu não me lembro exatamente, de X% ou acima de X%, toma cuidado, pode ser que tenha problema e a gente vai olhar e vai atrás de você. Se ficar abaixo disso, talvez você possa ficar mais tranquilo, alguma coisa nessa linha, né? Então, essas são, em linhas gerais, algumas das iniciativas, né? Mas seria muito audacioso dizer, né, que a gente vai resolver todos os problemas de subjetividade, porque isso é inerente desse sistema e não é um problema, entre aspas, né, só do Brasil, né? Ele é algo de todos os países que aplicam esse sistema, né? Acho que é isso. Eu acho que tributário é menos, na verdade, preço de transferência é menos tributário e mais econômico do que qualquer coisa. Hoje em dia, pelo menos, é muito mais, né? Mas já que a gente falou de APA, vou passar a palavra para os auditores. Márcio tem perguntas sobre a questão da APA, né? Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom, inicialmente, eu agradeço à diretoria da BDF pelo gentil convite. Em nome da UI, fico muito feliz em estar aqui representando a firma. Bom, falando um pouco sobre os APAs, né, o Daniel ele já trouxe um pouquinho do spoiler da minha pergunta, né, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Quando a gente fala de APA, normalmente ele está focado em transações de alto valor agregado, em transações mais complexas, né? E é um instrumento muito importante justamente para trazer segurança para o mercado, trazer segurança para as empresas que estão operando. Então, de alguma maneira, a gente consegue, através do APA, antecipar um problema e tomar uma medida para aumentar a certeza em relação àquela transação, evitando litígios e problemas e contingências no futuro. E a gente sabe que a Receita Federal vem trabalhando ativamente no desenho, inclusive, de uma instrução normativa sobre o tema. Tá? A pergunta que eu tenho para o Daniel, e aí conectando um pouco também com os MAPs, né, como que a Receita Federal vem se preparando internamente em termos de desenho de processos, em termos de treinamento de pessoas, contratação de novos profissionais, novos auditores para lidar com o tema do APA e do MAP. Por que a pergunta? Porque hoje, quando a gente compara o número de profissionais da Receita Federal vinculados ao tema, a gente percebe que há, de fato, uma deficiência, né? E essa deficiência não se deve ao time da Receita, mas ao número de pessoas. Muitas vezes é inexequível, né, considerando o número de empresas que existem no Brasil, atendê-las todas tempestivamente e da maneira como o mercado demanda. O mercado, a economia, é muito dinâmica. Então, para que um EPA possa ter sucesso, muitas vezes a gente está discutindo um tema de alto valor agregado, complexo, envolvendo o intangível, e que, se você perde o timing, no momento que esse EPA eventualmente for definido, você já perdeu o bonde da história, já era. Então, a pergunta para o Daniel que eu tenho é o que pode ser feito em termos de processos, né, para acelerar isso? A contratação é importante. A gente sabe que, por exemplo, o IRS tem mais de 100 pessoas envolvidas com o tema. Naturalmente, a economia norte-americana é muito maior do que a nossa. Mas o que a Receita Federal vislumbra em termos de contratação de pessoal, formação de time, para dar celeridade ao tema? Porque a gente sabe que o sucesso desses dois instrumentos, tanto do APA quanto do MAP, ele está diretamente vinculado à velocidade, né, com que isso vai acontecer, ao número de resoluções de casos que nós teremos. E um outro ponto também que eu já queria trazer aqui para o Daniel, se um contribuinte aí, trazendo, você fica à vontade para trazer spoilers ou não do que vem pela frente, porque para a MAP a gente já tem um caminho mais ou menos traçado, já está bem claro. Mas, pegando um pouco do APA e do MAP, tá? O que você, se um contribuinte decidisse hoje entrar com um APA e com o MAP, qual seria o caminho que ele deveria percorrer, né? Qual seria a jornada que ele deveria percorrer para que ele aumente a chance de sucesso numa eventual discussão, no eventual debate, no eventual troca com as autoridades fazendárias? Perguntão, hein? Já esqueceu a primeira parte. Essa primeira parte. Bom, vamos lá, né? A gente está investindo no processo de trabalho e a ideia é atrair mais cabeças para esse processo de trabalho como um todo.
Hoje, talvez só fazendo uma distinção conceitual, né? O que a gente vai regulamentar agora é o APA que a gente chama unilateral, né? Então, é aquele que o contribuinte, você não precisa de um ADT, um acordo para dupla tributação, e o contribuinte ele pode entrar e a gente vai discutir com o contribuinte sem envolver necessariamente o outro estado contratante, o país da outra parte, melhor dizendo. Então, é essa situação que vai ser regulamentada. E alguns países não têm isso, né? Alguns países só aceitam a APA quando você tem uma situação de tratado, ou seja, só um APA bilateral. Mas a intenção nossa é regulamentar e trazer para o Brasil o APA unilateral, porque a gente entende que essa é uma ferramenta importante para a gente aqui, né? O APA bilateral, assim como o MEP, a gente já tem hoje. Então, o contribuinte que quer entrar ou com MEP ou com APA bilateral, primeiro você tem que ter uma situação de tratado, né? Tem que ter o Brasil tem que ter um acordo com outro estado contratante, tem que ter o artigo referente ao procedimento amigável, né? E aí você tem que ter uma situação de potencial dupla tributação, né? Então, pode ser, por exemplo, um auto de infração que foi lançado lá fora e aí quer se discutir tanto se isso faz sentido, como também o futuro, para se trazer mais previsibilidade para o futuro, né? Então, isso já acontece e o procedimento é simples, né? No caso do MEP, né, a gente tem uma instrução normativa e você vai preencher os anexos da instrução normativa, descrever a situação, a gente vai analisar e vai provavelmente ter que discutir com você o caso, né? Depende muito da situação. Tem situações que são mais simples. Preço de transferência sempre é mais complicado. Quando o procedimento ele é iniciado fora do país, isso vai chegar para a gente, né? Então, vamos supor que você tem um caso com a Dinamarca, né? Eu tenho, sei lá, uma empresa na Dinamarca que tem uma determinada situação, ela entra em contato, faz o pedido para a autoridade do outro país, e aí essa autoridade ela vai entrar em contato com a gente vai discutir o caso e vai tentar chegar num acordo, né? Então, são esses os passos para o que a gente já tem hoje, né? Para o que a gente pretende instituir, que eu acho que talvez seja o mais importante para a gente, né? Dado que a gente não tem acordo com os principais parceiros comerciais. Eu acho que é muito importante que o contribuinte, primeiro, conversar com a gente, né? A equipe sempre esteve à disposição para receber e para ouvir o caso. Então, é interessante ter reuniões iniciais para sentar com o contribuinte, para que o contribuinte explique, ainda que ele não entre de fato com o caso, ainda que seja só para explicar de forma genérica, ou porque às vezes o contribuinte não se sente confortável naquele momento para trazer mais detalhes por questões confidenciais, mas eu acho que é interessante já de início estabelecer uma relação conosco, né, no caso o fisco, e trazer os elementos ali iniciais do caso para que a gente possa ir tomando contato com isso, né? E aí depois disso, né, uma vez isso pode ser feito agora, independentemente da instrução normativa já publicada ou não. A gente já recebeu contribuintes, né, que têm interesse no futuro a fazer um APA, e eles trouxeram o caso deles, alguns com mais detalhes, outros com menos, mas de uma forma geral trazendo o que se tem ali, né, o panorama. E é importante, por mais que depois a gente tenha que repetir essa reunião com mais detalhes, assim por diante, você já tem uma relação, você já conhece mais ou menos o que está acontecendo, o que ele está buscando, então, para nós é interessante. E aí, depois disso, quando a gente tiver, de fato, a instrução normativa, né, vocês vão trazer vai trazer o caso, os fundamentos, os estudos que foram feitos, e aí, a partir disso, eu acho que é interessante sempre buscar, da mesma forma, um canal de contato na Receita Federal para que a gente possa conseguir continuar as discussões, né? E, muitas vezes, a gente vai provocar o contribuinte, né? Então, eu acho que, de uma forma geral, é isso. Questão de estrutura de equipe, né? Como eu disse inicialmente, eu fugi para outro, sem querer, eu acabei entrando na outra parte dessa questão.
e não foi de propósito. A gente tem investido, então tem tentado atrair mais pessoas, mas a gente está longe de ter o ideal, né, Márcio? Assim, a gente tem que ser muito realista aqui. A gente está num país em desenvolvimento e os recursos que são destinados para fiscalização são para a Receita Federal, a administração tributária, são cada vez menores, né? Então, assim, é a nossa realidade. A gente não é os Estados Unidos, não temos à disposição 100 auditores para lidar com a APA, infelizmente, né? A gente teve um concurso que foi realizado recentemente, ano passado, sei lá, depois de 10 anos sem concurso. O último concurso foi em 2014 e tivemos um agora. E aí uma parte desses auditores que entraram vão ser direcionados para essa equipe de trabalho, né? Mas é pouca coisa ainda, né? A gente ainda não consegue ter a equipe ideal que a gente precisa, né? E por decorrência disso a gente precisa em algumas situações filtrar um pouco, por mais que não seja o ideal, o que pode entrar, né? Então eventualmente restringir a determinadas situações, ou até mesmo eleger um ou outro contribuinte para fazer o APA com base em um ou outro critério, né? Então, talvez seja necessário fazer alguma coisa nesse sentido, principalmente no início, né? Acho que é isso. Eu acho que essa necessidade de adequação a programas de conformidade vai ser um drama também para as pessoas conseguirem entrar nos APAs também, né? Vai ser uma barreira de entrada grande aí. Mas... Pode falar, não, é um comentário que eu queria fazer a respeito do que o Daniel comentou. Eu acho que muitas vezes, quando a gente pensa em preço de transferência no Brasil, claro que muitas vezes a gente fica frustrado, porque a coisa não anda na velocidade que nós gostaríamos. Mas se nós fizermos uma avaliação mais fria, a gente pensar que a nossa norma tem o quê? 3 anos, mais ou menos. O quanto que a gente avançou? A gente avançou muito. E boa parte das dificuldades que nós estamos tendo agora, aqueles países que nós usamos hoje como benchmark, como referência, que nós falamos, os Estados Unidos faz isso, a Europa faz aquilo, certamente esses países deram as mesmas cabeçadas que a gente deu, que a gente está dando agora. Então, continuam dando, né? Continuam dando, exatamente. E a gente tem que olhar até com bastante otimismo, porque o trabalho que vem sendo feito pela sociedade, empresas, associações, Receita Federal, escritórios, Big Four, tem sido um trabalho muito importante nesse processo dialético de troca. Isso tem servido como um catalisador muito importante para o desenvolvimento dessas regras. Eu tenho dúvidas, né, se em outros países nós tivemos um ambiente tão propício para esse tipo de debate. Então, isso é um ponto que vale a pena a gente refletir e, em certa medida, a gente tem até um pouco de orgulho disso. Obrigado, Márcio. Bruno, acho que você tem questões relativas a serviços. Bom dia a todos. Sim, acho que o Dani acabou antecipando alguns pontos, mas eu vou tentar aprofundar um pouquinho. Eu acho que quando a gente olha ali a instrução normativa que estava submetida à consulta pública, já que a gente não tem ainda detalhes do texto final, a gente tinha ali que a expectativa razoável de valor econômico ou comercial deveria ser claramente identificável, né? E a gente não tinha muita definição do que era esse claramente identificável e nem expectativa razoável. E claro que eu acho que o Daniel trouxe aqui que a IN vai trazer na sua versão aqui atual mais detalhamentos, mas eu queria ponderar, acho que 2 fatores, né? O primeiro é que, efetivamente, preocupa claro que a norma toda é subjetiva, né? Mas essa subjetividade e esses conceitos que muitas vezes a gente não consegue determinar, porque, efetivamente, a gente pode levar a um problema de equidade até, né? Porque a gente acaba não conseguindo nem comparar e aplicar o mesmo que um terceiro aplicaria, já que vai se tornar indedutível a despesa por falta de conseguir comprovar aquilo que se busca na norma para exemplificar o que é e se efetivamente há aquele benefício econômico. E o segundo ponto é o quanto que o contribuinte vai ter que demonstrar ou vai ter que apresentar de documentação de modo que esse custo de conformidade não seja alto a tal ponto, ou tão, né, enfim, tantas informações tenham sido disponibilizadas, que, de fato, também leve a este mesmo problema, né? Eu não consegui comprovar, então eu não tenho dedutível, eu acabo
efetivamente não aplicando o LP, porque a equidade é o que acaba não tendo, né, essa igualdade que se busca pelo princípio. E aí meu ponto, acho que principal é, quando você trouxe, Daniel, que vai ter um detalhamento maior, a Receita trará, por exemplo, uma lista exemplificativa na parte do que seria esse claramente identificável, porque toda vez que a gente vê essa palavra claramente, é extremamente subjetiva, né? O que é claramente? E o outro ponto, quando a gente pensa aí por um outro viés, o viés de documentação. Então, o primeiro ponto é, quando a gente pensa em claramente identificável, a gente vai ter uma lista exemplificativa do que seria, eu vou ter redução de custo, eu vou ter aumento de vendas, eu vou ter benefício, o que seria isso? A gente vê um pouco desta exemplificação na legislação americana, na legislação mexicana, acho que a gente também não tem a maior clareza do mundo, mas tem algo. E na parte de documentação, a Receita vai trazer, ou pretende trazer, um rol do que deveria ser apresentado de documentos, por exemplo, comprovar a substância versus o que está no contrato, comprovar N informações, assim como a gente também tem, né, em algumas legislações, por exemplo, Portugal, enfim, que eu acho que, de toda forma, a gente teria... foram colocados vários pontos aqui anteriormente que corroboram, ou que conversam com essa pergunta, mas a questão é, não ter determinação ou um rol exemplificativo, a meu ver, traz mais insegurança jurídica do que segurança. E é claro que a gente não quer um detalhamento completo que não possibilite você apresentar outras coisas. Por isso, exemplificativo, porque eu acho que cria uma certa delimitação de qual que é a interpretação da Receita, acho que para o contribuinte ter essa visibilidade, o que foi feito, de certa forma, pela IN 2161 em alguns pontos. Então, acho que a minha pergunta é especificamente isso, né? Vai ter um rol exemplificativo? Como é que vai ser esse rol, se você puder trazer para a gente? E o que vai ser essa definição do claramente identificável? Porque, na documentação também, especificamente, quando a gente viu que estava na consulta pública, trazia-se ali que teria que ser demonstrado conforme o título 5. O título 5 da IN, ele traz ali as obrigações de local file, master file, etc., e só para quem estava no detalhado, tinha informações mais específicas de serviços intragrupo. Então, esse também é um ponto, né? Tem muita gente que tem operações abaixo de 500 milhões. Então, eu não teria essa determinação um pouquinho maior aí, e era algo muito simplificado, a gente não tinha um rol mais detalhado mesmo, né? E aí é isso, assim, finalizando, eu queria um pouco mais de visibilidade disso, e justamente para ponderar esses dois valores, né? Não só manter aí a igualdade de aplicação do LP e tentando buscar tributar essas capacidades aí contributivas iguais pelo conceitos mais determinados, mas também pela documentação, porque se for exacerbado o que for pedido ou o contribuinte não consegue comprovar, você acaba não aplicando o princípio de toda forma, né? É mais crítica do que pergunta. Tô brincando. Era esperável. Eu vou voltar só um pouquinho na questão do Márcio, bem rapidinho. Essa questão da nossa prática é interessante, né? Porque muitas coisas que a gente colocou na IN e que hoje são criticadas, elas vieram de pleitos dos contribuintes, né? Porque em muitos países você pode até não ter uma regulamentação tão extensa, mas você sabe que a prática do fisco é aquela. Você sabe que quando ele for fazer um benchmarking, ele não vai aceitar, por exemplo, prejuízos, se for uma entidade de baixo risco, por X anos, ou o benchmarking ele tem que ser feito ano a ano, ou 3, 5 anos, ou, não sei. Isso pode estar na regulamentação, mas muitas vezes não está. Mas fato é que em muitos casos, você já tem esse know-how, né? A auditoria lá, sei lá, a Ernst do Canadá sabe como o CRA trabalha, né, em relação a alguns pontos específicos. No nosso caso, não, porque a gente saiu com uma lei e não tem fiscalização, obviamente, né? A fiscalização vai acontecer daqui a pouco. Então, a gente não tem essa prática. E aí, em muitas situações, coisas que foram colocadas ali e que hoje são criticadas por alguns, vieram de demandas dos contribuintes. Olha, e aí, vocês vão aceitar quantos anos? 3 anos ou 5 anos, quando eu for fazer o meu TNMM? Você vai aceitar a empresa com prejuízo ou não? Como é que vai ser? Eu falei, bom, a gente tem que dar resposta, né? Se o contribuinte está pedindo, eles querem uma segurança em relação a isso, a gente vai responder. A gente acha que é razoável, é isso. E aí vem a crítica, né? Fala assim, não, mas, pô, eu queria que fosse mais aberto, né? O outro vai dizer assim, não, mas por que 3 anos, né? Por que não 5?
E aí tem muita coisa que está assim, né, que ficou assim. Né? Tem coisas que a gente precisa corrigir de fato e tem outras que a gente optou por trazer mais clareza mesmo e cobrir esse gap, esse vazio que a gente tem, né? E ainda assim, você tem situações que a prática dos países ela varia, né? Assim, tem países que olham aquilo de uma determinada forma, outros países olham aquilo de outra forma. Uma situação que a Bruna trouxe num exemplo que ela não vai trazer, alguns países entendem de um jeito, outros países entendem de outro, então varia muito entre os próprios países, tanto é que o Perguntas e Respostas da Zabeta tem 3 respostas para uma questão. Você escolhe qual que é melhor para você. Zabeta, sobe aqui. E aí, com relação à questão trazida pela Bruna, um dos pontos que a gente ainda está construindo e tentando melhorar é a questão da documentação, né, e ver se consegue trazer alguma coisa para aperfeiçoar essa parte e eventualmente simplificar, né? A gente tem algumas questões para serviços de baixo valor agregado. Se eu não estou enganado, a documentação para isso é a mesma, né? Não houve simplificação, talvez isso seja algo que possa ser melhorado. E também, talvez seja interessante trazer mais detalhes sobre a forma de documentação para comprovação do teste do benefício, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda precisa trabalhar mais. E a ideia, Bruna, é trazer exemplos, né? Então, não trazer uma definição para o que é claramente identificável, mas você trazer exemplos do que seria algo identificável, né? Então, pode ser uma redução de custo, pode ser isso, pode ser aquilo, através de exemplos, né? O claramente identificável, na minha visão, ele é uma contraposição para você, quer dizer, é uma mensagem para você não pagar algo que você não saiba o que isso vai te trazer de benefício. Você tem que identificar, não é? Se eu estou pagando alguém para pintar a parede da minha casa, eu sei para o que eu estou pagando, né? Agora, se eu pago um management fee, como eu já vi em várias situações, quando eu trabalhava em empresa privada, eu tenho que saber por que eu estou pagando aquilo, o que aquilo me traz de benefício, né? Então, assim, a ideia não é complicar muito, exigir uma quantificação precisa ou qualquer coisa desse gênero, mas você tem que saber apontar o que está acontecendo, o que a empresa lá fora está desempenhando. Tem situações, por exemplo, havia situações que eu via que a empresa pagava management fee e pagava também parte dos honorários de um diretor estrangeiro que estava alocado para um projeto para a Latam. Tá, até que ponto não tem uma duplicação de despesa? O que esse cara está fazendo e o que está dentro desse management fee? Você tem que identificar cada uma dessas atividades e o que isso está te beneficiando. É um pouco da quantidade e da qualidade. Antes era só a quantidade, agora você tem que passar da qualidade ser boa antes de chegar na qualidade, na quantidade para deduzir, né? Uma análise um pouco maior. Luiz, só colocar um ponto. E acho que assim, além de tentar qualificar, né, trazer mais delimitações naquilo que de fato é um pouco indeterminado ou subjetivo, ter razoabilidade aí, né, principalmente no que vai ter que ser apresentado de documentação, né? Porque eu acho que aí muitas vezes a gente vê o problema em outros países, né? E a parte de serviços, efetivamente, é uma das primeiras e principalmente autuada, muito por, né, discordar efetivamente por que aquela operação foi qualificada como tal, né? E aí já essa perda de dedução, como o Daniel mencionou, e ainda ter a retenção na fonte, quer dizer, você fica duplamente penalizado. Então, acho que essa razoabilidade e proporcionalidade para o contribuinte também é importante, né? Senão, puxa, é um caminhão de informação a ser demonstrada. Né? E comentando aqui como contribuinte, além da razoabilidade, flexibilidade de entendimento também por parte da Receita. A experiência que a gente está enfrentando no México de excessiva rigidez na documentação, e aí dando um exemplo, porque vários contribuintes também passaram por isso. No nosso caso, a gente teve que mostrar por que aquela fatura de parafuso era importante para ser dedutível, onde ia no trem. Eu tive que colocar a foto do parafuso no trem, mostrar o trem funcionando
para que eles aceitassem a dedutibilidade daquele parafuso, sendo que um trem tem 2.000 partes e peças. Então, espero que a nossa receita seja mais flexível e mais razoável na solicitação de informações. E a Bruna trouxe um ponto importante com relação ao Brasil, que é o IR-fonte, né, que é alto, né, um IR-fonte de 15% a 25%. Na maioria dos outros países, né, principalmente a OCDE, não existe esse IR-fonte. Né, então, a gente realmente tem que considerar esse fator, né, que às vezes o fato fala assim, tudo bem, imagina, você já pagou o IR-fonte, aí se trata a sua despesa como indedutível, e aí o IR-fonte você deveria o quê? Vai pedir reembolso? Não, porque então se fala que não deveria ter pago, entende? Aí tem uma discussão. Aí o dinheiro já foi, né? O dinheiro já perdeu, né? Bom, o pessoal está ali pedindo para a gente concluir, mas a gente tem um tempinho ainda para tentar matar. Se a gente for rápido, a gente talvez consiga fazer algumas perguntas simples aí. Bruno, você quer fazer a sua? Pode ser os de comparáveis externos não domésticos, né? Que o entendimento da Receita, né, que independente da especificidade da transação, deve ser aplicado o Country Risk Adjustment. No caso de uma fiscalização, né? A Receita, por ter acessos, né, a esses comparáveis domésticos e não, você vai utilizar... Olha, já respondendo a resposta rápida. Para fazer essa análise? Não, a gente não... Assim, você pode usar para análise de risco, né? Isso é comum de ser feito, né? Como risk assessment. Agora, ou seja, uma análise interna, né? Agora, você não pode usar esses comparáveis para você fazer o lançamento, né? E isso implica algumas questões de sigilo também, né? Então, a ideia e não vamos fazer isso e não podemos fazer isso, né? E aí, com relação ao ajuste risco-país, esse é um outro ponto que foi trazido justamente nesse clamor, né, de que, olha, a gente não tem comparável, nosso país é deficiente nesse sentido, né, comparável doméstico, a gente vai ter que usar em muitas situações comparáveis externos, e aí eu vou ajustar isso como? Né? E aí a gente trouxe um anexo trazendo uma sugestão de abordagem, né? Você precisa necessariamente fazer o ajuste? Talvez não. Talvez exista um caso que você consiga demonstrar que não é necessário. Você precisa necessariamente usar aquela metodologia que está ali? Se você tiver uma outra melhor, talvez você consiga usar, mas é interessante demonstrar o porquê você não está utilizando aquela metodologia, né? Aquela metodologia a gente também não tirou da nossa cabeça, assim, não foi o Daniel que sentou inspirado um dia, vamos fazer daquele jeito. É algo que tem ali no Amount B, de uma certa forma, e tem um racional ali, com base no Damodaran, tem um fundamento econômico, né? Márcio, você quer fazer alguma rápida aqui? Sim, vou ser bem direto. Operações financeiras, Daniel, empréstimos, né? Uma dúvida muito comum é quando nós temos um contrato de empréstimo de longo prazo em que a taxa de juros foi definida ali no início da contratação e, no meio do caminho, a gente tem alguma oscilação macroeconômica muito grande em que faz com que essa taxa de juros mude. Na percepção da Receita, o teste que é feito no momento em que o contrato é celebrado é suficiente ou é necessário se fazer uma verificação constante dessa taxa de juros para fazer uma comparação com o ambiente macroeconômico do momento em que o juros está sendo reconhecido em resultado? Eu acho que, no geral, Márcio, e aí precisa ver o caso a caso, né? Mas, no geral, o suficiente seria você testar no ano, né? Mas podem ter circunstâncias em que você precise avaliar no pós também, né? Então, estava pensando numa situação, por exemplo, em que você tem um repasse de uma captação que você pegou de um banco lá fora, né? Que é um terceiro. E aí você trava no mesmo juros, só repassa e talvez adicione um pequeno spread ou uma remuneração ali. E aí vamos supor que essa entidade intermediária, ela repactua esse empréstimo, né? Houve um declínio da taxa de juros, ela pega um dinheiro e pague, né?
não faz sentido você manter a outra parte da transação cobrando uns juros de, sei lá, Selic, de X%, sendo que você já liquidou aquele empréstimo e está com uma outra captação com um valor menor, né? Então, talvez, em algumas situações, analisando o contexto, né, você precise fazer uma avaliação mais periódica. Perfeito, obrigado. Meili, acho que a bola é sua agora em relação à documentação. Bem rapidinho, como é que a Receita pretende conciliar as exigências de documentação com o framework que a gente já tem na matriz, sem exigir muita documentação local, até pensando em eficiência nas suas auditorias e nas suas, enfim, nos seus trabalhos? Eu vou fazer um disclaimer aqui, né? Eu não trato de documentação de preço de transferência, né? Não é a minha área específica. Isso está com outra área, que é a parte de para a gravação fiscalização. agora, então pode falar. Então, não é algo que eu tenho controle, né? Não está sob a minha gestão. Eu sei que existem críticas com relação a algumas coisas que estão ali, assim como tem críticas também em relação a outras partes da legislação, é normal. Por outro lado, eu sei que tem coisas na parte de documentação que simplificam bastante, né? Tem uma documentação mais simplificada que pode ser usada, né? Um conjunto para determinados contribuintes que têm transações razoavelmente altas, né? De valor expressivo, acho que 500 milhões, se eu não estou enganado. Muitas vezes você não vê isso em outros países, mas eu sei que existe uma tarefa ali que poderia ser melhorado, né? Principalmente, eu acho que na questão, alguns pontos específicos do master file e do local file também, né? Eu acho que é interessante vocês mandarem essas sugestões e a gente pode tentar ver o que seria razoável eliminar e deixar, por exemplo, só para uma eventual auditoria. Eu acho que esse trabalho é sempre importante de ser feito, né? Mas, de novo, né, não é a minha gestão aqui, apesar de... A gente vai colocar no perguntas e respostas lá de Isabeta. Obrigado, Meili. Bruna, você quer falar sobre reembolso rapidinho? Quero, não é muito rápida a resposta, eu acho. Mas eu vou fazer uma pergunta rápida. Dani, achei que o principal reembolso de despesas tem levantado diversos questionamentos, até por conta do que a gente tinha aí de diversas soluções de consultas, do regime antigo, etc. Eu não vou entrar naquilo, senão a gente não vai terminar hoje. Mas tem alguns pontos que estavam na IN sujeita à consulta e outros que eu acho que não estão claros, assim, não questionando documentação, mas uma questão de enquadramento até. Quando a gente fala de reembolso de despesas, a interpretação da Receita seria de que nós estamos tratando de um serviço sem markup, e eu estou falando aqui de reembolso de despesas, o pass-through, então aquele repasse. Eu tenho contratação de um terceiro ou aquisição de algo pela minha entrepreneur ou meu principal entity, e ela repassa para a empresa no Brasil. Ela não adiciona margem, e também está previsto na norma que não deveria adicionar, porque ela não exerce função significativa. Mas ela tem essa atividade de centralizar e repassar. E quando a gente lê a norma, e até, acho que mesmo quando a gente lê as guidelines, às vezes fica um pouco de dúvida, nós estamos tratando, então, de um serviço, mas ele não tem markup, porque nós não temos funções significativas, e, portanto, sendo serviço, a gente vai ter a consequência do fonte, de todas as outras questões aqui que a gente pode ter de outros tributos, ou a gente estaria falando aqui que, na verdade, eu não tenho serviço, porque eu não tenho uma atividade significativa sendo realizada, eu estou só repassando o custo, eu nem trataria na legislação de preços de transferência e sequer precisaria indicar esta operação. Por que eu falo isso? A depender de qual é a visão do que é o pass-through, nós teríamos a questão de, tenho que declarar isso ou não na ECF, tenho que reportar ou não no local file, eu conto esse valor para fins de reporte, né, enquadramento lá, e se eu vou reportar ou não um local file detalhado ou simplificado, o que quer que seja, e também, efetivamente, acho que o que mais preocupa a todos é a questão da incidência dos outros tributos também, né? E a gente vê uma diferenciação na IN, que estava sob consulta, só no fonte, que também é muito interessante. Quando eu tinha bens tangíveis custo de bens tangíveis sendo repassado nessa atividade de centralização, não deveria ser considerado esse custo no IR-fonte. Quando eu tinha
todos os outros custos que não fossem de bens tangíveis, aí eles sim deveriam ser considerados na base do fonte. Por que essa diferença? Então, são várias perguntas, mas é porque, só para corroborar, o que a gente está falando? É serviço sem markup, esse pass-through, ou é só um mero reembolso de despesa, nem sequer deveria estar sujeito? Né? Tem bastante coisa aí. A minha recomendação, Bruna, é reportar e considerar no limite de transação controlada, exceto se você tiver muita clareza do que seja. Pass-through, ele é talvez mais amplo do que a gente entende como reembolso de despesas, né? E tem muita controvérsia sobre o que é pass-through e o que não é, né? Então, por exemplo, em um país em específico, teve um contribuinte que, do setor de commodities, ele comprava uma commodity do produtor e revendia para trading lá fora. Segundo ele, esse custo de aquisição da commodity é pass-through. Ele entendeu que é pass-through e não colocava nenhum markup em cima do custo. Bastante controverso, né? Então, a minha sugestão é você tratar isso como reportar esse tipo de situação. Não necessariamente você vai acrescentar um markup em cima disso ou não, vai depender da sua análise, mas reporta. Porque, como eu disse, não é uma situação tão clara assim, né? Tem muita coisa no espectro cinza. A questão do fonte e esse dispositivo específico, ele está sob análise, então não sei se ele vai sair assim ou se de fato ele vai sair, mas o fonte eu acho que, de novo, a gente tem que fazer aquele recorte que eu tentei tratar no início, né? O que a gente tratar para preço de transferência, provavelmente ou não necessariamente vai ser caracterizado como serviço para fins de fonte, piscofins, importação, né? Então, o próprio artigo 1º fala que se aplica apenas a ISS. Então, por ali você já tem que limitar. Exatamente. Essa é a ideia, né? Não sei se foi a decisão mais acertada, Luiz. Assim, confesso que a ideia ali foi tentar diminuir dificuldade, né? Assim, mas não sei, talvez o mais fácil seria, de fato, harmonizar tudo, mas naquele momento o que se pensou foi restringir ao RPJ CSLL. A gente pensou também que, bom, se eu estendo para outras coisas, eu vou necessariamente ter que envolver outros lançamentos, nas importações, restituição de tudo e poderia virar um buraco sem fim ali, né? Um buraco sem fundo. Então, a opção à época foi essa. Já agora, invadindo isso, tem uma porta aberta aí que no ajuste compensatório para essa comunicação que você fala, né? Ou seja, o automaticamente, quando ele fala que o ajuste compensatório não automaticamente tem relação com os outros tributos, se automaticamente é um P lá, é um PK, né? Então, às vezes tem essa insegurança, talvez, que até está um pouco do que a Bruna está falando. Você não está seguro de que não se comunique, né? Sim, tem. A gente não conseguiu dizer que não necessariamente a gente vai afastar, né? Porque você pode ter situações em que você faça uma renegociação comercial. Então, para cumprir com a legislação de preço de transferência, você comercialmente renegocia um contrato. E aí, como você vai dizer que não tem impacto numa operação de serviço ou qualquer outra coisa? Então, por exemplo, eu estou precificando um determinado serviço com base custo mais uma determinada margem, tá? E aí eu vou precificando ele com base no custo orçado e uma margem, um markup de 5%. Chega no fim do ano, eu tenho o valor do custo efetivo. E aí eu vou ajustar o preço da transação, né? Eu vou ter um efeito no fonte. Assim, Daí automaticamente. Né? Vou ter um efeito no fonte, não tem jeito. Mas se for para menos? Também. Eu posso pedir de volta a fonte? Tem que pedir de volta. Eu tenho que pedir de volta. Então, assim, não tem como eu dizer assim, não, você não vai ter... né? A gente não conseguiu, né? Eu acho que tem um ou outro país que diz que não tem efeito. Eu acho que a Colômbia seguiu por esse caminho e acho que Singapura, talvez. Que talvez seja o mais simples, né? Só que pela nossa legislação, eu acho difícil a gente dizer isso, porque os outros tributos têm seus próprios fatos geradores e aí como a gente vai ignorar isso, né? Então,
O que a gente gostaria de fazer é trazer exemplos, né? E aí, de novo, né, é muito interessante e importante que vocês tragam as situações concretas, com soluções, né, preferencialmente, e aí a gente avalia. Né? Tudo certo, Bruno? Tem alguma dúvida em relação a isso? Não, bom, tenho várias dúvidas ainda, mas é que, não, mas eu queria dizer, acho que um ponto, acho que em nome de todos nós aqui para o Daniel, né, parece que nós estamos fazendo várias críticas e pontos, mas uma questão que a gente sempre coloca e agradece realmente é a disponibilidade da Receita de sempre conversar conosco e estar aberta, inclusive, não só para consulta pública de todas as legislações que foram disponibilizadas até então, como do que está por vir. Assim, eu entendo que continuará nesse processo. E, inclusive, desde quando a gente começou a debater lá, né, 2017, né, 2018. Então, assim, eu acho que é importante que tenhamos críticas e pontos, e isso está sendo sempre refletido e, de certa forma, pensado aí em conjunto, né? Ainda que vão surgir, claro, diversos pontos para a gente... espero que o menos possível, mas, com certeza, a gente vai ter bastante debate no judiciário e no administrativo. Espero que por APAS também, né? Bom, obrigado. Já que a Bruna falou, eu pedi para todo mundo passar uma última palavra. A Bruna já falou, então ótimo. Eu queria pedir para o Márcio falar as últimas palavras aqui antes da gente encerrar. A gente está terminando 10h15, na verdade, para a nossa visão, a gente está terminando 15 minutos mais cedo. Na visão da organização, 15 minutos mais tarde. Então, na média, até 10h15 está bom. Bom, não, eu acho que o ponto trazido pelo Daniel é muito importante em relação aos APAs. Eu acho que a segurança vai ser muito importante para a gente ter um ambiente em que as empresas possam trabalhar com uma relativa tranquilidade. Se a gente consegue desenhar e azeitar bem esse processo, eu acho que a gente vai ter uma redução significativa do número de litígios. Porque, quando a gente vai para um ambiente internacional, o número de litígios que nós temos de preço de transferência, assim, comparado ao tamanho de algumas economias, é relativamente pequeno. Por quê? Porque os instrumentos de APA e MAP funcionam muito bem. Então, se a gente trabalhar bem nisso, a tendência é que a nossa regra funcione de uma maneira mais serena. Isso mesmo. Eu só ecoo o que ambos disseram, né? A gente super agradece a sua disponibilidade. Sempre acho que é a área da Receita que a gente tem mais condições de conversar abertamente, com confiança, né? Da gente estar num ambiente, se sente num ambiente seguro. E também concordo, acho que o APA vai ser essencial porque acho que todas as empresas estão para a gente conseguir encontrar essa segurança e não ter um litígio de anos, que é o que acontece aqui no Brasil, é a gente conseguir encontrar esse ambiente saudável junto com a Receita, que a gente já tem, espero que continue depois dos APAs, para chegar numa razoabilidade que seja justa para o grupo como um todo, para ambos, né, para o contribuinte e para a Receita, né, que é isso que a gente quer. Não tratar o contribuinte como inimigo, mas é uma parte da sociedade que está contribuindo. Obrigada. Isso mesmo, aí você tem razão. Meli, quer falar alguma coisa? Bom, eu me alegro com a disponibilidade, não só sua, mas assim com a intenção que a Receita tem de formar seus auditores e deixar a Receita cada vez mais, a forma como trabalha, cada vez mais moderna e alinhada com os padrões internacionais. Então, obrigada. A palavra é sua. Eu falei bastante. Eu agradeço. Agradeço o evento, mas eu agradeço principalmente todo esse processo que a gente caminhou junto com os contribuintes ao longo desses anos, com os contribuintes individualmente e com associações, né? Eu acho que foi uma quebra de paradigma, assim, é algo que já vinha sendo construído dentro da Receita Federal, mas em termos de relação fisco-contribuinte, ficou mais clara essa quebra de paradigma, né? Então, pessoalmente, para mim, foi extremamente interessante, né, toda essa jornada de trabalho e de aprendizado com vocês, mas, com certeza, o trabalho ele saiu muito melhor, né, até aqui, por conta desse desenvolvimento conjunto. Obrigado, Daniel. Eu acho que agora, se cumpridos os prazos que você falou, então, ano que vem a gente vai ter um painel com novidades, provavelmente, sessões normativas e tudo mais, né? Então, a gente agora... Muito obrigado pela audiência. Vou cobrar, a gente vai lembrar, está gravado agora. Mas obrigado, gente. Obrigado por estarem aqui. Então, até o ano que vem, no nosso novo painel em relação a esse assunto. Obrigado, gente.